Bem-vindos todos para defesa do trabalho de conclusão de curso do Humberto Corrêa Cramo, intitulado Sistema para Monitoramento de Temperaturas de Produtos Perecíveis. Agradeço inicialmente o aceite do professor João Olegário e do professor Armando para participarem da banca, né? E eu colocarei no chat em seguida um link para as presenças, né, para o pessoal que quiser computar, por exemplo, a presença como horas complementares, né? Humberto, então, você pode dar início à apresentação, você tem 20 minutos de apresentação, a partir daí teremos, então, os questionamentos da banca, né? Professor Olegário e professor Armando. Bom, então, muito obrigado pela introdução, professor. Queria agradecer, então, a presença da banca e a presença da comunidade acadêmica assistindo, então, essa apresentação de TCC, do curso de Engenharia Eletrônica. Como o professor falou, então, o meu trabalho é sobre um sistema de monitoramento de temperatura de produtos perecíveis. E para dar uma ideia e introduzir o conceito básico, né, apenas para se entender onde ele se aplica, tomou-se como base a distribuição de produtos perecíveis até o mercado, da produção até o mercado, passando pela logística envolvida e pretendendo monitorar as condições a que esse alimento é exposto, criando para isso um dispositivo, né, IoT, né, um sistema de monitoramento, com uma interface para coleta de energia e um sistema de wake-up receiver. Uma vez que esse alimento chegue no mercado, se obtém então a curva de temperatura a que ele foi submetido durante o transporte, e com essa curva de temperatura pode-se aplicar um algoritmo de inteligência artificial para estimar a data de validade desse alimento. Esse trabalho é concentrado no sistema de monitoramento de temperatura, então, a princípio, o desenvolvimento de um hardware para fazer essa parte da coleta de temperatura. Para esse desenvolvimento, foi preciso resolver 3 problemas. O primeiro dele é a mobilidade, pois o produto ele não pode ter fios e cabos, né, visto que ele é transportado em caixas e se desloca para armazéns. E por uma questão de depreciação e redução do impacto ambiental, não foi utilizado, pretende-se não utilizar pilhas ou baterias nesse desenvolvimento. Para ter uma autonomia, e ele também precisa ter uma autonomia de funcionamento durante todo o transporte. Então, ele não precisa, ele deveria funcionar, ou espera-se que ele funcione sem a necessidade de carregamento, apesar de contar com esse carregamento do sistema. Como objetivos, então, espera-se então, uma aplicação de baixo consumo, alimentada por um sistema de colheita de energia, sem o uso de pilhas ou baterias, e que possa ser acordado por um sistema de wake-up receiver. Os objetivos específicos, então, é desenvolver um sistema embarcado que possa transmitir sinais de radiofrequência, armazenar dados em uma memória e com uma marcação temporal, desenvolver um circuito elétrico e uma placa de circuito impresso, desenvolver um firmware para ele, né, um firmware dedicado, encontrar uma solução alternativa para o uso de baterias e avaliar o desempenho energético dele, de quanto tempo necessário para carregamento através de um sistema de colheita de energia. Para fundamentar, então, a escolha do tipo de comunicação, mapeou-se uma série de redes possíveis. E para isso, né, para manter a flexibilidade, optou-se pelas redes de baixa potência, né, e grande cobertura, que são as LPWAN. Já o conceito de Energy Harvesting ele pode ser traduzido como colheita de energia, como eu já tinha comentado anteriormente, e foi falado no trabalho ao longo dele, sempre no termo em português, né, apesar de ser conhecido como Energy Harvesting. Mas ele tem como base retirar a energia do meio, e aí pode ser energia solar, vibração, energia térmica, cinética, piezoelétrica e radiofrequência. Com base no trabalho de Manuel Pinhuela, onde ele fez uma medição da densidade de potência de RF fora da estação do metrô de Londres, pode-se ver que a quantidade de dispositivos na faixa de 900 MHz, que é a faixa subgiga, né, a faixa que inclusive é utilizada para as redes LPWAN no Brasil, tem uma grande quantidade de sinal de potência disponível para colheita. E isso espera-se os mesmos resultados no Brasil, visto a quantidade de aplicações sendo desenvolvidas nessa área.
Com relação ao sistema de Wake Up Receiver, ele consiste em um receptor de baixo consumo que pode acordar o sistema. Com isso, espera-se evitar, né, o consumo de energia do receptor principal. Ao reviver esse sistema, né, pelos métodos, por esse método, pode-se colocar ele em uma condição específica de operação. Eu botei essa imagem do desfibrilador mais para salientar, né, que a ideia é realmente matar o sistema cada vez que ele encerra a operação e reviver ele em uma situação específica para ativar o receptor dele. Na avaliação de trabalhos correlatos, cabe o destaque para 2 trabalhos desenvolvidos na Unicinos, de alunos. Um primeiro, o trabalho do Renan Martins, que desenvolveu um chip para colheita de energia por RF, onde ele apresenta na conclusão uma sugestão para a criação de um dispositivo IoT alimentado por um capacitor. No trabalho de So, é falado sobre o aumento das exigências internacionais no transporte de produtos perecíveis, dando margem aí, então, para uma série de aplicações que podem ser desenvolvidas, visto a legislação que fica cada vez mais rigorosa. Opa. No trabalho da Mônica, então, aqui também da Unicinos, ela propõe a utilização de redes neurais para estimar a data de validade desses alimentos perecíveis, e aí, a partir da curva de temperatura que esse alimento foi exposto. O trabalho de Zhang, ele coloca um olhar sobre a cadeia de distribuição de alimentos perecíveis, considerando, para isso, os pontos de distribuição intermediário, onde se faz tanto o manejo das cargas quanto a armazenagem delas. O trabalho de Ko, ele apresenta uma solução para gerenciamento de produtos perecíveis dentro de uma rede de distribuição. É muito interessante nesse trabalho que ele aborda ali problemas relacionados justamente ao armazenamento prolongado por esquecimento desses produtos, né, dentro do depósito. Em uma última análise, o trabalho de Monteleone apresenta soluções de governança para essa cadeia de suprimento, muito parecido com o trabalho do Co, né? Mas uma relação para suprimentos de medicamentos, que pode ser em tempo real ou não. E aí, para isso, ele apresenta uma solução baseada em RFID para acompanhamento e controle. Na metodologia de desenvolvimento, ele passa por desenvolver um fluxograma de operação, desenvolver um hardware, escolher um dispositivo de RTC, escolher um supercapacitor, escolher um microcontrolador com rádio, um kit de desenvolvimento para facilitar a utilização, um esquema elétrico desenvolvido para fazer essa aplicação, o complemento dela, né, com um kit de desenvolvimento, um software dedicado para essa operação e avaliação do desempenho energético. Aqui já o resultado do fluxograma, então, ele ficou dividido praticamente em 2 partes, onde a gente tem uma parte mais à esquerda, onde a gente tem a configuração do dispositivo, onde ele vai ser inicializado, limpado a memória e dado start no transporte, e uma etapa de operação básica de funcionamento, onde os eventos do RTC são tratados e executados a partir de um presetting, né? Então, a partir de uma setagem do disparo de eventos, pode-se decidir os instantes onde o RTC vai acordar o sistema, e aí ele faz uma verificação da bateria e, se é possível, fazer um salvamento na memória, né, a partir da quantidade de... Não, eu falei bateria, mas não é bateria, seria o supercapacitor, né? Então, se tem energia suficiente para fazer esse salvamento de dados, e se ele está previamente configurado para fazer uma transmissão, ele checa também se tem energia para essa transmissão e faz ela ou não, fechando sempre no desligamento do microcontrolador ao final da operação. Aí vale para todos os casos, em qualquer situação, ele sempre acaba desligando o microcontrolador e aguardando um próximo evento, seja do sistema de wake-up receiver, que vai acordar ele para ligar, ou seja do RTC. O hardware proposto, então, ele basicamente é um supercapacitor alimentando um dispositivo de RTC o tempo todo, e esse dispositivo fazendo o gerenciamento da energia, né, ou acordando o microcontrolador de acordo com a necessidade. Além disso, o sistema espera ser possível se conectar a um dispositivo de Energy Harvest, então, para coletar energia do meio, né, durante o deslocamento, e também um sistema de wake-up receiver que vai fazer justamente a ligação tanto a configuração quanto a coleta de dados. O RTC escolhido, então, foi um RV3032 da Microcrystal, e aí cabe aqui um destaque para o consumo de corrente máximo dele,
que é de 210 nanoamperes, e aí foi usado como referência essa, apesar de a corrente típica dele é 160 nanoamperes, né? E o sensor de temperatura, e ele tem um sensor de temperatura interno e um cristal já tudo integrado no mesmo chip. Então ele é praticamente uma solução completa e uma interface de programação que garante a precisão dele em 2,5 ppm em toda a faixa de menos 40 graus até 85 graus. Para a escolha do supercapacitor, então, foi escolhido do fabricante MaxCap, um capacitor de 220 milifarads, com capacidade para durar aí até com uma carga cheia de 5 volts, né, que é a tensão nominal dele de operação, até 600 horas, que representa 25 dias. Nos testes que foram feitos, se utilizou então aí a faixa foi considerado, na verdade, a faixa de 4,3 volts até 1,3, que é a tensão de operação do RTC, que é onde espera-se não desligar nunca a energia do RTC, né? Então se conseguiu uma autonomia de até 21 dias, considerando ali de 504 horas de uso dele. Para a escolha do microcontrolador, então, foi escolhido um SiP da HT Micron, que possui um STM32L lá para aplicações de baixo consumo e um transceiver, tudo integrado já nesse SiP, um S2LP para comunicações Sigfox. E também tem dentro dele um amplificador de potência para comunicações de longo alcance. Aí, essa é a parte que torna o produto flexível, onde ele pode fazer transmissões mesmo quando não está próximo da base, no caso, durante o transporte. O kit de desenvolvimento, então, utilizado foi o próprio da HT mesmo, onde eles têm, então, o HT32SX já instalado na placa, com um regulador linear, uma interface USB para facilitar o desenvolvimento, e uma conexão para bateria, apesar de a gente não utilizar a bateria, né, a nossa fonte de energia ser, então, um supercapacitor, e tendo sido feito alterações apenas na remoção do LED dele, que fica sempre ligado na energia, para reduzir justamente esse consumo, e a inserção de um shunt para fazer as medições de corrente durante os testes. Aqui, então, sobre a parte do circuito elétrico, então, foi desenvolvido em Altium um esquema elétrico, utilizando como base o próprio mapeamento de pinos ali do kit de desenvolvimento disponibilizado pela HT. Então, foi colocado um barramento para que esse dispositivo ele entre como uma shield encaixada, então, nesse kit de desenvolvimento, além de inserir também o supercapacitor no sistema, né? Então foi inserido nessa placa, já com uma rede de alimentação para fazer o carregamento dele, e os diodos ali de proteção para impedir que a corrente descarregue pelo próprio sistema. Foi centralizado, então, toda a operação no RV3032, que é o nosso RTC, onde ele foi ligado em uma comunicação I2C, e ele responsável, então, por fazer a ativação do kit de desenvolvimento ali através do pino de interrupção dele, onde ele faz a saída da onde ele liga, no caso, o sistema, né? Uma vez que o sistema ligue, o microcontrolador mantém o sistema ativo até que ele termine as operações e desliga o sistema. Ali mostra o desenvolvimento da placa em 3D, né, no caso, de onde está centralizado o dispositivo de RTC. Essa placa foi desenvolvida, então, em 2 layers para fazer a aplicação dos componentes em SMT, sendo usado os padrões ali de componentes passivos para tamanho 0402 e os outros componentes ali em SOT 23. Essa placa, então, foi colocado todas as necessidades de corrente de trilha e planos de terra para a operação, e conforme a disposição ali já mostrado anteriormente ainda, né, ele faz o encaixe exatamente no mesmo barramento já disponível no kit de desenvolvimento da HT Micron. Então, ele acaba sendo um desenvolvimento praticamente de uma shield para ser aplicada lá e fazer esse gerenciamento. Aqui dá para a gente ver a disposição dos componentes na placa, juntamente com a parte de carregamento e a parte do supercapacitor, com as barras de pino para encaixe diretamente nesse kit de desenvolvimento. O software desenvolvido, então, ele foi utilizado o repositório da própria HT Micron para fazer os ensaios, né? Então, eles disponibilizam uma série de programas de exemplo. Dentro desses programas de exemplo, então, além disso, tem toda a documentação disponível
para fazer o esquema elétrico da placa, todos os detalhes, né? E uma separação de repositórios a partir de branches dentro dele, onde no branch master pode ser encontrado, então, as alterações do software desenvolvido e tem toda a parte de documentação também, esquema elétrico, da placa desenvolvida para fazer essa shield desenvolvida nesse trabalho. Dentro da parte do software, então, está lá contido as duas opções de programa, um que é o coletor, que ficaria na base, né, fazendo a coleta de dados, dos dados armazenados, né, e uma especificamente só para fazer a transmissão de dados e a coleta de temperatura, né, ao longo do percurso, com a conexão dessa shield já desenvolvida. Abrindo, então, esse programa desenvolvido, é possível ver que dentro dele vai estar lá, então, o programa de exemplo da HT Micro, com todos os dados para poder fazer a utilização com a interface do STM Cube, que é a interface a ideia, no caso de configuração da própria ST, fabricante do microcontrolador. E dentro dela, então, é possível ver lá a biblioteca tanto de desenvolvimento da HT Micron para fazer a parte da comunicação Sigfox, quanto o RTC, que foi desenvolvido durante esse trabalho, a interface de comunicação I2C para ele, né? E as bibliotecas específicas para a operação do trabalho naquele biblioteca do RTC, do TCC mesmo. Para avaliar o desempenho, então, no primeiro teste utilizou-se então o firmware original da HT e foi feito um controle para determinar o consumo em cada etapa do programa. Então, aqui a gente pode ver a separação exata entre cada parte do funcionamento do microcontrolador, do sistema como um todo, né, e o consumo de corrente em cada parte. Então, a gente pode ver, como já era esperado, o consumo da transmissão, ele tem um nível elevado de corrente, que inviabilizaria o uso com o supercapacitor, justamente por conta da ESR, características desses supercapacitores. A partir daí foi explorado o desligamento desse amplificador de potência e se obteve um resultado bem razoável para a quantidade de corrente necessária para a transmissão, que anteriormente dá para ver aqui que ele chegava aos níveis de 175 mA, e a partir do desligamento desse amplificador de potência, se chegou aos níveis de 15 mA, 17 amperes, na verdade, para a máxima para a corrente, e aí é possível ver detalhadamente ali todas as fases de operação, com a inicialização, a leitura de dados do RTC, com a comunicação I2C, né? A própria gravação da memória flash também dá para ver ali em vermelho, e a transmissão que ficou ali em roxo. Um resultado que foi bem surpreendente, na verdade, não positivamente, mas é a quantidade de energia necessária para recepção de dados, devido a uma janela justamente de recepção, onde tem, após o recebimento das configurações do dispositivo, é necessário aguardar um tempo até que ele possa responder, então, a mensagem de ACK, um acknowledge, no caso, uma confirmação de recebimento, para garantir que a mensagem chegue no destino. Esse, então, foi o setup de testes, onde a gente pode ver, não sei se vocês estão vendo meu mouse, mas dá para ver que então aqui a placa que faz o serviço do coletor, e aqui o dispositivo que está fazendo, está sendo monitorado, no caso, a corrente com o osciloscópio. O multímetro também foi utilizado para fazer essas medições, e aí pode-se fazer, então, essa varredura, essa análise. Na análise dos resultados, então, dessas duas curvas, que seriam a transmissão e a janela de recepção, que é ativada pelo Wake Up Receiver, dá para a gente ver, então, que o consumo, a total de energia envolvida no processo, principalmente para uma transmissão ou para fazer essa coleta de dados, ficou na faixa de 700 milijoules, e para fazer a recepção, uma quantidade bem grande de energia, então, por conta do tempo que fica ligado o receptor, ele chegou a 2,72 joules. Como conclusão, então, com uma carga completa, pode-se fazer até as 499 gravações disponíveis na memória, né, e transmissões, perdendo-se 300 milivolts do supercapacitor, então ele partiu aí de 4,3 volts para 4 volts, né, essa foi a queda dele para fazer todas as 499 operações, mantendo ainda o RTC ativo por 20 dias, né, e considerando um evento por hora, no caso, a cada ativação, como se ele fizesse uma leitura de temperatura a cada 1 hora, então as 499 foram distribuídas ao longo desses 20 dias. Devido ao consumo do receptor,
é notório que o sistema de wake-up receiver se mostrou fundamental para esse tipo de sistema. Cruzando, então, com o trabalho do Renan Martins, que foi citado lá no início, né, onde ele desenvolveu esse coletor, um sistema de colheita de energia, o Energy Harvesting lá, através de RF, para uma faixa de 915 MHz. Ele conseguiu, no trabalho dele, coletar 1,08 milijoules em 51 minutos. Isso não é um resultado muito bom, e colocando com esse sistema, né, utilizando essa, considerando que a gente precisa de pelo menos 410 milijoules por hora, considerando apenas a coleta, sem fazer nenhuma transmissão, a gente precisaria de pelo menos 13 dias para carregar esse sistema com a energia desse coletor. É um resultado não muito bom mesmo. Mas avaliando as apresentações, eu já vou dar um spoiler aqui para o trabalho do Lucas Dieter Moura, onde ele conseguiu obter 12,6 joules em 600 segundos de coleta com transitores piezoelétricos. Então, talvez essa seja uma alternativa mais considerável para esse tipo de trabalho, né? E devido à quantidade de energia que ele é capaz de gerar. E aí, com isso, seria possível, com 700 milijoules, para tanto para fazer a transmissão quanto o salvamento na memória, fazer isso a cada 46 segundos. Proposta de trabalhos futuros, então, ficou, então, o teste de outras redes, como BLE, LoRa, INB-IoT e até mesmo 5G, além do descarregamento de dados por NFC, que pode ser uma alternativa interessante, visto que isso é feito só no destino final, e integrar uma solução de colheita de energia para carregamento do supercapacitor e um dispositivo de backup receiver, visto que o sistema já está preparado para isso. Além de otimizar o uso da memória para aumentar a quantidade de pacotes salvos, né, de dados, de informação de temperatura, e diminuir o tempo de gravação, que ele ainda ficou consideravelmente alto. Era isso, muito obrigado. Obrigado, então, pela apresentação, Humberto. Você ficou assim, quase assim, certinho, estourou assim um pouco o tempo, né? Mas não foi assim nada substancial. Passamos então já ao questionamento. Eu acho que o João Legário vai. Uma coisa só, Humberto, se puderes desligar a gravação. Ah, claro. Tá. Desligar a gravação. Passamos agora então